Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Nesta oportunidade eu vou trazer para a nossa meditação um tema bem delicado, sobre o aborto. A Bíblia condena o aborto? O que a Bíblia tem a dizer sobre o aborto? Vocês sabem que essa é uma discussão e tratando-se aqui do Brasil, não só no Brasil, mas eu vou falar aqui do nosso país. É uma discussão que está bem em voga, está fervendo, e sabemos que uns são a favor e outros são contra. Os evangélicos, os conservadores, na sua maioria, eles são contra o aborto. Eles são contra o aborto. Mas há aqueles outros grupos que são a favor do aborto. E esse problema, ele tem sido levado para o meio político, porque é um problema social. Não é um problema que envolve apenas a política e não é um problema que envolve apenas a igreja. É um problema que envolve a política, a igreja, a sociedade. E daí eu quero fazer uma consideração sobre o que a Bíblia tem a dizer sobre o aborto. O aborto, ele é condenável diante da Bíblia em todos os casos? Será que a Bíblia se pronuncia sobre o aborto? Será que a Bíblia realmente condena o aborto? Ou será que há exceções? É isso que nós vamos procurar analisar juntos, meus queridos aqui. E eu convido-vos para lermos em Êxodo 21 e versículos 22 e 23, que diz: E se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano, certamente será multado, conforme o que limpos é o marido da mulher, e pagará conforme os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Eu quero ler aqui na Bíblia de publicação da Sefer, comentada por Rashi, a Bíblia de Rashi, ou a Torá de Rashi. O que diz? Se dois homens brigam e ferem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, se não há nenhum ferimento fatal, deve-se pagar uma pena. Quando o marido da mulher reclamar para isso, ele deve dar o que for determinado pelos juízes. Se houver um ferimento fatal, deverá dar uma vida por uma vida. Meus irmãos, esse aqui é um dos textos, talvez o principal reclamado sobre a questão do aborto. E como eu já falei para vocês, a maioria dos evangélicos, a maioria das igrejas, elas são contra o aborto. Elas são contra o aborto. Mas o que esse texto, vamos começar aqui. Esse texto aqui que nós acabamos de ler, será que ele está condenando o aborto? Nós vamos começar por este texto, vamos ler ele direitinho. Se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida e for causa de que aborte, porém não havendo outro dano além do aborto, não é isso? Certamente será multado, conforme o que limpos é o marido da mulher. Pagará conforme os juízes. Mas se houver morte, então darás vida por vida. Aí a questão é, se houver morte, morte de quem? Obviamente aqui está sinalizando a morte da mulher. Se houver morte, ou seja, se a mulher, além de ter abortado, que é um dano, mas se ela também vier a morrer, se houver morte da parte da mulher, é isso que o texto está focalizando, o que diz? Mas se houver morte, ou seja, se a mulher vier a morrer,
então darás vida por vida. Isso é que o texto está dizendo, e é isso que a Bíblia de Rashi, ou a Torá de Rashi, deixa mais elucidativo. Se dois homens brigam e ferem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, se não há nenhum ferimento fatal na mulher, deve-se pagar uma pena. Quando o marido da mulher reclamar para isso, ele deve dar o que for determinado pelos juízes. Se houver um ferimento fatal, obviamente na mulher, deverá dar uma vida por uma vida. Se a mulher vier a morrer, então é vida por vida. O agressor terá que pagar com a sua vida. E o versículo aqui, embora ele aborde a questão do aborto, mas o versículo aqui, até onde vai o meu conhecimento, ele nada diz sobre o aborto, se a pessoa pagaria com a sua vida caso houvesse aborto. Não, o que o versículo deixa bem claro aqui que pagaria com a vida quando a mulher perdesse a vida. O versículo, até onde eu possa estar entendendo, não diz nada sobre o aborto, exceto que mostra que é um dano, é uma perda. É uma perda e o agressor ele pagará alguma multa, tá certo? Vamos ler mais uma vez o versículo. Se dois homens brigarem e ferem uma mulher grávida, fazendo-a abortar, se não há nenhum ferimento fatal, obviamente na mulher, deve-se pagar uma pena. Deve-se pagar o quê? Uma pena, porque causou um aborto. Mas essa pena não seria com a vida. Prossigamos. Quando o marido da mulher reclamar para isso, ele deve dar o que for determinado pelos juízes. E ainda tem mais. Quando o marido da mulher reclamar para isso, ele deve dar o que for determinado pelos juízes. Então você vê aqui que, tendo havido o aborto, mas o agressor ele não paga com a vida. Ele paga uma determinada quantia estabelecida pelos juízes, por requerimento do marido. Se houver um ferimento fatal na mulher, deverá dar uma vida por uma vida. E olha aqui o que Rashi diz aqui no comentário de rodapé. Na mulher, no versículo anterior, a mulher somente perdeu sua gestação, já que um acidente fatal ocorreu. Então aqui Rashi está explicando o quê? Que se houver algum ferimento fatal, ou seja, que leve à morte, aqui é a morte da mulher. É isso que ele está explicando. Então você vê que esse texto, ele não adianta alguém reclamar esse texto e querer condenar o aborto com base nesse texto. Para sermos muito fiéis, esse texto não está condenando o aborto. Está defendendo? Também não. Só que nós temos que sermos fiéis. Esse texto ele não está condenando o aborto. É uma perda? É uma perda. É uma perda, certamente. É uma perda. Mas aqui não está condenando. Não está. Vamos para Êxodo 23, 26. O que nos diz lá? Não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Agora aqui você pode dizer, professor, mas agora este versículo aí, ele condena o aborto. Será? Será? Volto a dizer, eu não estou aqui defendendo o aborto. Eu quero que vocês me entendam. Eu não estou aqui defendendo o aborto. Mas eu estou querendo ser o máximo fiel ao texto sagrado. E se eu encontrar algum versículo que diga peremptoriamente, claramente, não abortarás, é condenável, eu repassarei, mas até agora eu ainda não encontrei, mas prossigamos. Mas vamos entender esse versículo melhor de acordo com o contexto. Versículo 25, Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Não haverá mulher que aborte.
nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprireis. Qual é o pensamento do autor? O autor, primeiro ele diz, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades, não haverá mulher que aborte. O que está claro aqui é que quando há aborto ou uma mulher que aborte, ali certamente houve o mal. É como se houvesse uma enfermidade. O aborto aqui ele é visto como uma enfermidade, como mal, como um prejuízo. Não é algo, ou melhor dizer, não é visto como uma bênção. Não é visto como uma bênção, mas sim como uma enfermidade, como mal, como algo que não é gracioso. Prossigamos, não haverá mulher que aborte, nem estéril na tua terra. Vamos aqui comentar sobre a esterilidade. Ora, de acordo com a cultura da época, né, uma mulher ela era mal vista entre os israelitas quando ela era estéril. Uma mulher, quando ela não dava filhos, ela era mal vista. Era como se ela não gozasse da bênção de Deus, como se ela vivesse de uma certa forma debaixo de uma maldição. Ela carregava aquele infortúnio. Ela era desprezada de uma certa forma pela sociedade. Porque ter filhos era uma bênção de Deus, como até hoje ainda é. Principalmente nesta época, ter filhos era visto como uma bênção de Deus, como uma graça de Deus. E o não ter filhos era, ao contrário, visto como se fosse, de uma certa forma, um juízo divino sobre aquela pessoa. É como se, de uma certa forma, houvesse um tipo de maldição. Então, o não ter filhos não era bem visto em Israel. O ter filhos era bem visto. Da mesma forma, o aborto aqui, que o texto está dizendo é que o aborto não era bem visto. Mas aqui não está dizendo nesse texto se uma mulher que abortasse ou alguém que decidisse a mulher abortar era penalizado com a morte. Temos que entender. Desculpem. O que o texto tem a dizer sobre o aborto aqui? A única coisa que eu estou vendo aqui no texto é que havia abortos nessa época em Israel. Vamos lá. Não haverá mulher que aborte. Aqui está dizendo, não haverá mulher que aborte. Mas aqui está ligado, no versículo 25, o que diz mais uma vez? E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, o aborto aqui era visto como que fosse uma maldição, como uma falta da bênção de Deus. Quando uma mulher abortava, na verdade, ela não estava gozando de uma bênção. Quando ela dava à luz, gerava filhos, criava, então, isto era visto como uma bênção de Deus. Mas quando havia um aborto, então, isso não era visto como uma bênção de Deus. E alguma coisa estava errada. Porém, eu quero dizer para os senhores que o versículo aqui não está dizendo se uma mulher que viesse a abortar, ela receberia a pena de morte. O versículo não está tratando disso. Ou alguém que decidisse uma mulher abortar por uma causa, sei lá qual foi, aqui não traz, aqui só está dizendo o seguinte, não haverá mulher que aborte. Mas nós sabemos que existem vários os motivos que levam a mulher a abortar. E aqui não está falando se uma pessoa que viesse a abortar, seja qual for o motivo, não está aqui se declarando qual seria a sentença para o aborto. Então esse versículo aqui, ele é muito vago, não dá para, a partir deste versículo, a gente condenar pelo menos todos os tipos de aborto. A não ser o que eu já falei, que o aborto aqui, nesse versículo, ligado ao versículo 25, era visto como um desfavor de Deus para a pessoa. Era visto como um desfavor de Deus. Mas, perante a lei, esse versículo nada diz sobre o aborto, se era punível com a morte ou se não era punível. Nada diz. Vou ler mais uma vez. Não haverá mulher que aborte,
nem estéril na tua terra. O número dos teus dias cumprirei. Ok, meus irmãos? Então vamos para o próximo versículo. Jó 3,16. Olha o que Jó diz. Jó 3,16. O que Jó tem a dizer sobre a questão do aborto? Ou como o aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Aqui Jó, vamos ler aqui no capítulo 3, está escrito alguma coisa sobre o aborto, mas, mais uma vez eu quero ler aqui pelo menos um versículo antes para ver se a gente encontra um sentido, ver se a gente encontra alguma condenação. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que possuem ouro, que enchem suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor. Que ali ele está falando no Sheol, ele está falando do estado morto. Então, o que Jó, diante do sofrimento que ele estava enfrentando, o que ele está aqui se comparando à miséria dele, ele disse que melhor teria sido para ele ter sido abortado, ou nem ter visto a luz. Melhor teria sido para ele estar morto, porque onde ele estava, se ele tivesse morrido, em lugar de ele estar passando por aquele sofrimento, ó, o que ele diz? Ali no Sheol, os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali no Sheol, os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ali no Sheol está o pequeno e o grande, e o servo livre de seu senhor, porque se dá a luz ao miserável, e vida ao amargurado de ânimo, que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem, cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque aquilo que temia me sobreveio, e o que cercava me aconteceu. Nunca estive tranquilo, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Então veja que Jó aqui, ele desejou antes ser abortado do que passar por aquele sofrimento. Jó, ele desejou antes morrer ou estar morto do que passar por toda aquela tortura. Mais uma vez aqui não é possível, neste versículo aqui de Jó 3,16, nós vermos uma condenação para o ato do aborto. É claro que o aborto aqui é visto como uma coisa negativa, ao ponto de ele ter comparado com a miséria que ele estava vivendo. Agora, a partir deste versículo, nós não podemos, sinceramente, nós não podemos condenar, pelo menos eu digo aqui, todos os abortos, porque deve ser considerado. E mais na frente eu vou analisar isso. Jó 21:10. Vamos ver o que tem a dizer sobre o aborto. O seu touro gera e não falha. Pare a sua vaca e não aborta. Aqui Jó está falando aqui. Eu vou só ler o versículo 1 para que fique melhor entendido. Jó 21. Respondeu, porém, Jó, dizendo: ouvi atentamente as minhas razões, isto vos sirva de consolação. Sofrei-me, e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo de algum homem, porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disto, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência
se estabelece com eles perante a sua face, os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, para a sua vaca e não a aborta. Então veja que o aborto aqui, mais uma vez, ele é citado dentro do contexto do sofrimento de Jó. E ele aqui compara o seu sofrimento com a felicidade dos ímpios. Ele está dizendo o seguinte: por que os ímpios passam bem? Seus touros são gordos, a sua vaca não aborta. É claro que o aborto aqui, mais uma vez, também ele é citado no sentido negativo. Aliás, o aborto nunca ele é citado como algo benéfico ou positivo. Não, ele não é. Mas também esse versículo aqui, ele nada tem a dizer sobre uma sentença de morte para quem pratica o aborto. Esse versículo ele não traz uma sentença de morte para quem pratica o aborto. Para sermos fiéis, não traz. Ainda que o aborto aqui, como das outras ocorrências, seja visto como uma coisa negativa. Mas veja então que isso ocorria na nação de Israel, entre o povo de Deus. Se não ocorresse, não era citado. Mas não está declarado se era punível de morte quem aprovava o aborto. Vamos aqui, eu já li, Salmos 58:8. O que nos diz mais aqui? Salmos 58:8. Como a lesma se derrete, assim se vá cada um deles, como o aborto de uma mulher que nunca viu o sol. A única coisa que está provada é que havia abortos. É que havia mulheres que abortavam no meio do povo de Deus. E que era uma desventura. Obviamente que era uma desventura. É como se fosse não, era uma desgraça. O aborto era visto como uma desgraça, uma desventura. Mas esse versículo aqui não dá para a gente dizer: olha, o aborto é algo punível de morte. Quem pratica o aborto ou quem aprova o aborto deve morrer. O versículo não leva para este lado. E Eclesiastes 6:3. Vamos aqui. Eclesiastes 6:3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Mais uma vez aqui, o aborto ele é mal visto. É tudo que o versículo está dizendo. É mal visto. Ok, queridos? Oséias 9:14. Vamos ver o que diz aqui, para finalizarmos. Oséias 9:14. Dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes dará? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Nós temos aqui, mais uma vez, o aborto mencionado de forma negativa. Aliás, todas as vezes que o aborto é mencionado é de uma forma negativa. Inclusive aqui é visto como uma punição divina. E é interessante, veja bem, dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes dará? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. É interessante que aqui a gente vê que quando a mulher abortava, pelo menos neste caso aqui, a gente vê que era um juízo divino. Podemos até dizer que em boa parte das vezes ali em Israel, quando uma mulher abortava, ou quando ela era estéril, era visto como uma maldição divina sobre ela, como um juízo. É isso que o versículo está dizendo. Agora, a partir deste versículo, eu posso condenar todos os tipos de aborto? Eu posso? E aqui é onde eu vou considerar algo. Agora, você que está acompanhando este vídeo, eu peço que você continue. O que você me diz? E uma mulher que sofreu estupro?
uma mulher que foi violentada. O que você me diz? Uma mulher que foi violentada, que sofreu estupro. Você diz que não se pode abortar porque é uma vida. E eu não estou dizendo o contrário. Mas nós não podemos desprezar isso aqui. E uma mulher que sofreu estupro, uma mulher que foi abusada e engravidou. O que você acha? Ela tem que ter aquele filho? E se ela decidir não querer o filho? Porque será o filho de um estuprador, do algoz dela? Ela tem que, mesmo assim, segurar aquela criança contra a sua vontade? O que você me diz? O que você me diz? Uma mulher que sofre estupro, que é violentada contra a sua vontade, fez sexo e engravidou do marginal. Será que Deus vai condená-la porque ela não quer ter um filho daquele sujeito? Será? Será? Será que ela vai ser condenada? Será que ela é obrigada? Será que Deus vai obrigar esta mulher a ter o filho contra a sua vontade? Essa é uma questão que tem que ser levantada. E não podemos nos calar. Tem que ser levantado. O que é que você me diz? Digamos, eu vou aqui levar para o extremo. Você como eu somos casados. E digamos que a sua mulher é violentada. Você é casado. E digamos que a sua mulher é violentada. E ela engravida. Você está de acordo que ela sustente o filho? Ou você é da opinião que ela deve abortar? E eu tenho filhas. Assim como você também tem filha. Muitos dos que estão me ouvindo têm filha. Eu tenho que levar para este lado. E aí sua filha sofre um estupro, ou a minha, e engravida. E aí? É obrigado ela segurar o filho? Será que ela será condenada se decidir abortar, se decidir não querer o filho? Eu deixo essa questão para nós meditarmos. E eu quero ler aqui, para fecharmos esse assunto, um trecho de Gênesis 38. Gênesis 38. Vamos ler bem aqui um trechinho. 38, 24 e 26. Olha o que diz aqui. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando-a fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. E conheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Bom, o que tem a ver isso aqui com aborto? O texto nem sequer fala de aborto. Realmente. Mas aqui é onde tem a ver sim. Vamos lá. Se o aborto, todos os tipos de aborto, é condenável, pelo menos, aqui eu quero que você analise comigo. Esta mulher, o texto aqui você pode ler, ela foi prometida ao filho de Judá, mas o filho cresceu e ele esqueceu. E ela já era viúva. E o que acontece? Ela se fingiu de prostituta e ficou com Judá. Não é isso? Sem ele saber. E 3 meses depois, ela estava grávida. Obviamente, conheceram por quê? Porque viram a barriga dela já crescendo e disseram: olha, tua nora adulterou. E nós sabemos que lá em Israel, e veja que aqui era antes da lei de Moisés, mas já havia essa lei. O adultério era punido com morte. Ok? Por isso que ele disse que a sentença dela seria a morte. Mas entenda, se não
se o aborto é condenável em todos os casos, não seria esta a hora, já que a Bíblia condena o aborto, não seria este o momento de Judá ter dito, olha, ela está grávida? Como não pode haver aborto, a lei condena o aborto, é punível de morte, não pode haver aborto. Vamos fazer o seguinte, nós vamos esperar ela dar à luz. Quando a criança nascer, porque a criança não tem nada a ver com o erro dela, depois que ela der à luz e que a criança nascer, a gente assassina ela, ou seja, a gente sentencia ela à morte, porque ela foi a culpada e não a criança. Então vamos fazer assim. O que você acha? Não seria essa a lógica? Se o aborto é condenado em todos os tipos, no total, ora, não se diz que Deus condena o aborto? Então, se é condenado o aborto, por que matar? Porque caso ela fosse culpada, eu quero lhes dizer que caso ela fosse culpada, não só ela teria morrido, mas teria morrido mais 2 pessoas com ela. Olha aqui, ó. E tirando-a fora, ela mandou dizer, isso aqui eu já li. Versículo 26. E conheceu Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a selar meu filho. E nunca mais a conheceu. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Ora, caso ela fosse culpada, não morreria apenas aquela mulher, Tamar, mas morria mais 2 vidas. E agora eu jogo para você a questão. Aqui o assassinato dessas 3, ora, os juízes determinariam que ela fosse morta, mas não era só ela que iria morrer, mas as 2 crianças. Isso aqui é ou não é um aborto? Porque um aborto é um assassinato. Você há de convir comigo que é. Aborto é assassinato. E aí eu pergunto, essas 2 crianças que estavam no ventre dela, caso ela tivesse morrido, eles não seriam também sentenciados à morte? Seriam. E então, analise comigo. Se todo aborto é condenável diante de Deus, eu não estou dizendo que o aborto é uma bênção. Eu nunca disse isso. Mas eu estou querendo levantar a questão seguinte. Se todo tipo de aborto é condenável, o certo seria, então, porque isso aqui, determinar a morte desses 2 infantes ainda no ventre dela, é um aborto. É um assassinato. Eles estariam pagando por um erro que foi a mãe deles que fez e não eles. Então, isso é semelhante a abortar. Então, o certo seria deixar ela dar à luz aos 2 e matar só ela, já que todo tipo de aborto é condenável. Analisem comigo isso. Eu gostaria que você analisasse. Você que condena todo tipo de aborto, então pense nessa questão. Caso essa mulher tivesse sido sentenciada à morte, porque ela não foi, mas muitas outras em Israel, a semelhança dela foram. Muitas outras mulheres em Israel que engravidaram por conta de infidelidade foram mortas, não só as mulheres, como os filhos foram mortos no ventre. E aí? O que você acha? Neste caso aí, o aborto é condenado diante de Deus? Alguém pagará diante de Deus porque decretou a morte de uma pessoa no ventre? Eu gostaria que você analisasse essas questões, queridos. Não é simplesmente a gente abrir a boca e dizer, mas eu condeno o aborto não pode. Você tem que analisar. Eu mostrei para você a situação de uma mulher que sofre estupro. E ela não quer aquele filho. É justo eu, como autoridade, obrigar ela a segurar o filho? E ela estará sob condenação divina porque decide abortar, porque não quer o filho do estuprador? E neste caso aqui de Tamar, caso ela fosse culpada, como é que você vai me explicar isso? Como é que você vai se sair desse dilema bem aqui? Porque Tamar estava grávida. E se ela tivesse morrido,
por decreto dos juízes, teria morrido não só ela, mas mais duas vidas. Porque está aqui escrito, versículo 27, 38, 27 de Gênesis. E aconteceu ao tempo de dar à luz que havia gêmeos em seu ventre. Eu gostaria apenas que vocês compartilhassem este vídeo, se você gostou, compartilhe esse vídeo com aqueles que condenam o aborto ou com aqueles que são a favor do aborto. Compartilhe este vídeo. Você ainda não é inscrito, se inscreva, ok? E deixe seu comentário aí embaixo. Que Deus nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.